Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início à nossa memória cultural musical. Vamos falar sobre a música clássica, que vai de 1789 a 1804. Vamos dar uma pequena introdução, depois vamos falar sobre 10 pontos. As características, a instrumentação, a forma e técnica de execução, a complexidade, a sociedade, a atmosfera dos concertos, a interpretação das obras, período clássico, relacionamento com a música popular e papel da música erudita na educação. Bom, então vamos dar essa pequena introdução primeiro. Música clássica, embora esses três nomes às vezes podem ser diferenciados, mas vamos tomar assim, música clássica, música de concerto ou música erudita, é o nome dado à principal variedade de música produzida ou enraizada nas tradições da música secular e liturgia ocidental. Abrange um período amplo que vai aproximadamente do século IX até o presente e segue cânones pré-estabelecidos no decorrer da história da música. Apesar do nome que remete a algo do passado ou antigo, esta variedade de música é escrita também nos dias de hoje através de compositores do século XXI que criam obras inéditas, originais e atuais. Alguns estudiosos definem a música de concerto como aquela que se baseia principalmente na clareza, no equilíbrio, na objetividade da estrutura formal, em lugar da coisa que era anterior, do sentimentalismo exagerado ou da falta de limite de linguagem musical. Já segundo o dicionário Glover de música, este tipo de música seria fruto da erudição e do estudo formal, e não apenas das práticas folclóricas populares. Esta última edição, porém, é controversa, ao não observar a existência de gêneros musicais normalmente associados à música popular e que, simultaneamente, são fruto do estudo. Dessa forma, a linha que separa a chamada música erudita da música popular seria muito frágil, e nunca houve de fato um consenso de onde estaria o ponto em que ocorreria uma suposta separação. Segundo grandes estudiosos da música e da teoria musical, o termo que melhor representa a música dos grandes compositores é música de concerto. O que demonstra a impossibilidade de classificá-la, pois, como afirma o Ennio Schaff, Beethoven não tem nada de erudito nem Villa-Lobos. A música de concerto é aquela inclassificável. É a gênese da atividade musical. Tá? Então vamos dar uma espiada aqui. Apresentar uma música para vocês que seria sobre o Beethoven, né? Exatamente, vamos lá. Vocês vão ter uma ideia assim. Beethoven é a música de concerto. É uma música de concerto, mas assim, era como se ela não tivesse nada de erudito, entendeu? Ela é popular, Villa-Lobos também é popular, mas é para mostrar a fragilidade de tentar conceituar dessa maneira. Dizer que simplesmente não é uma música.
Basicamente, a música ocidental distingue-se de outras formas de música por seu sistema de notação em partituras, em uso desde o século XVI. O sistema ocidental de partituras é utilizado pelos compositores para prescrever a quem executa a obra, a altura, a velocidade, a métrica, o ritmo e a exata maneira de se executar uma peça musical. Quer dizer, a pessoa deixa isso por escrito, como é que é a sua música, como a sua composição, entendeu? E a pessoa, ao ler, vai fazer mais ou menos igual as coisas. Isso deixa menos espaço para práticas como a improvisação e a ornamentação, que são ouvidas frequentemente em músicas não europeias. A música clássica da Índia e japonesa, tradicional japonesa, né? Essas coisas populares também, é tudo muito improvisado. O gosto do público pela apreciação da música formal deste gênero vem entrando em declínio desde o fim do século XX, marcadamente nos países anglófonos. Este período viu a música clássica ficar para trás do imenso sucesso comercial da música popular, embora o número de CDs vendidos não seja o único indicador da popularidade do gênero. O termo música clássica abrange uma série de estilos musicais, desde as intricadas técnicas composicionais como a fuga. Olha só. Depois vamos comparar também, comparar não, mas vamos botar também as operetas para você ver. Ó. Deixa eu correr um pouquinho. Até simples entretenimento como as operetas. Vamos pegar as operetas, acho que aqui é melhor. O termo, esse classicismo, do clássico, né, só apareceu originalmente no início do século XIX, numa tentativa de se canonizar o período que vai de Bach até Beethoven de ouro. Na língua inglesa, a primeira referência ao termo foi registrada pela Oxford English Dictionary, em 1836. Hoje em dia, o termo clássico aplica-se a dois usos. Um de música clássica,
no sentido que alude à música escrita modelar, exemplar, ou seja, de mais alta qualidade. Já o estrito sensu, para se referir à música do classicismo, que abrange o final do século XVIII e parte do século XIX. Características. Devido à grande diversidade de formas, estilos, gêneros e períodos históricos, geralmente são descritos pelo termo música clássica, é uma tarefa complexa listar as características que possam ser atribuídas a todas as obras deste tipo de música. Existe, no entanto, características que a música clássica tem e que poucos, ou até mesmo nenhum outro tipo de música apresenta. Uma delas é o seguinte, é a instrumentação. A música clássica frequentemente se distingue pelo amplo uso que faz de instrumentos musicais de diferentes timbres, né, e tonalidades. Bom, não sei, timbres não sei se o pessoal sabe, mas é o seguinte, se você tocar uma nota dó, por exemplo, no violão e na flauta, você vai ver que o dó da flauta e do violão são diferentes, porque tem timbres diferentes, entendeu? Criando um som profundo e rico. Os diferentes movimentos da música clássica foram afetados principalmente pela invenção e modificação desses instrumentos ao longo do tempo. Embora a música clássica não tenha um conjunto de instrumentos necessário para que certos padrões de sua execução sejam preenchidos, os compositores escrevem suas obras tendo em mente diferentes conjuntos instrumentais. Por exemplo, esse aqui, ó, você vai ver. Vou botar para frente, senão a gente não vê. Diferentes conjuntos instrumentais que estão tocando. Bom, uma orquestra composta por todas as famílias instrumentais, acústicas, por exemplo, né? Quais são os instrumentais acústicos? Tem de cordas, você tem o violino, viola, violoncelo, contrabaixo, tudo isso é de corda. Você tem as madeiras, por exemplo, flauta, a clarineta, o fagote. Tem os metais, o trompete, a trompa, o trombone, a tuba. E a percussão, que é o tímpano, né? Tímpano, o gongo, xilofone. O saxofone e o violão, eventualmente, também participam de uma orquestra, além de pianos, órgãos e celestes. Para as orquestras são escritas as sinfonias, para as orquestras. Quer dizer, são os trechos assim, instrumental que precede uma ópera, uma cantata, qualquer coisa desse tipo. Quando se destaca o instrumento da orquestra, que será a voz principal, para a qual a melodia foi composta, trata-se de um concerto. Destacando-se um instrumento ou conjunto de instrumentos nos concertos, a orquestra toda pode estar presente. Você vê que muitas vezes é o violino. Olha só. As orquestras também realizam o acompanhamento das óperas que são compostas para a voz humana. Isso é um problema que a gente pode apreciar muito. As orquestras também realizam o acompanhamento das óperas que são compostas para a voz humana. A voz pode ser classificada da mesma maneira que os instrumentos.
observando-se a extensão de notas alcançadas por ela. As vozes agudas são chamadas soprano, as vozes mais graves são baixo, que alcança as notas mais graves. Então você vê que quando a pessoa aprecia mesmo, você vê, caramba, você vê um baixo, um instrumento qualquer pode tocar baixo, o piano é lá na esquerda, tá certo? O violão marcar, quer dizer. Então você pode ver um baixo e pode ver as notas mais agudas, né? E você tem que ver a voz humana nesse acompanhamento. A voz humana é isso, a gente faz o treinamento. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, certo? Quando eu ia lá no nome dele, aquele maestro que faleceu, o pai do... O Portário. Portário. Eu ia lá no Portário, lá pertinho da igreja, me encostava que eu ia lá na casa dele, aí ficava me ensaiando lá. Bom, os instrumentos usados na música clássica foram em grande parte inventados antes do meados do século XIX. E seu uso foi codificado nos séculos XVII e XIX. Consiste de todos os instrumentos tipicamente encontrados numa orquestra, acrescido de outros como o piano, o cravo e o órgão. O piano, então, foi feito só em 1711, pra você ter ideia. Antes você tinha o cravo e tinha o órgão. O órgão era era tipo num tubo. Saía e soprava, entendeu? Era diferente. Bom, tem conjunto de sopros, formado pelo sopro de metal, tem as orquestras de câmara, formada predominante por instrumentos de corda, podendo ter algumas formações da presença de alguns sopros de madeira e tal. Vamos dar uma espiada aqui. Vamos lá. É para ver as orquestras de câmara, né? Esse aqui. Formadas predominantemente por instrumentos de corda. Tá? Tem uns instrumentos elétricos, né? Elétrico. Alguns instrumentos elétricos, guitarra. Ah, sim. Né? Estava falando. Eles aparecem no século XX, XXI, por aí. Tem uma coisa que é interessante, que é os samplers. Samplers é capaz de substituir uma banda inteira. Você toca, aí, por exemplo, pode vir um acompanhamento de tudo, quer dizer, de forró, de samba, de valsa, entendeu? E você só toca, é como se tivesse uma orquestra substituindo todo mundo. Você só toca lá o solo da história. O restante está tudo lá naquele ritmo. Isso é um sample, né? Tem aqui um instrumento que é pena que... Aí eu teria que ter combinado com a Ana aqui para mostrar o gamelão, aliás, é um instrumento muito interessante também. Nenhum dos instrumentos categorizados como baixo, né, existiu até o Renascimento. E os instrumentos foram sendo postos mais tarde, né? No cantochão você só vê a voz das pessoas. Tá? Na música medieval, os instrumentos dividiam-se em duas categorias: instrumentos de volume mais alto, utilizados ao ar livre ou em igrejas, e os instrumentos mais silenciosos, usados internamente, né?
Então tem vários... Bom, vamos lá. Também tem uma coisa chamada temperamento. Temperamento, isso é dificílimo, quer dizer, porque para dizer isso, como é que seria um temperamento? Você pode ter um tubo, por exemplo, né? Um tubo, só um tubo só. Porque se você tiver já algo que você consiga pressionar, então a questão já você fecha o som, você tem uma maneira de, né, feito um clarinete, você está soprando, mas você está apertando, está fazendo coisa. Mas um tubo é um tubo. O início do tubo é um dó. A próxima nota do tubo também é um dó. Mas é um dó que você vai ficando mais baixo. O início, né, quer dizer, mais agudo, né? E você vai se colocando dentro de uma série harmônica, que é aquela série matemática, né? Então você tem, depois se não me engano, acho que é o oitavo depois, acho que é o sol, entendeu? Você vai... Então você consegue, mas é uma coisa assim, é um tipo de temperamento, que é um temperamento natural, chamado natural, que ele acaba ficando monótono, porque você tem pouca variação. Aí que eles começaram a criar um temperamento mais sofisticado. Esses dois são mais importantes, né? Porque tem 100 tipos de temperamento. Mas são 20 os mais usados e são esses dois que são os mais conhecidos, né? Mas aí terei que apresentar, né? E aí fica cada vez mais enrolado de a gente ter mecanismo, né? Mecanismo de... Bom, forma e técnica de execução. Enquanto a maior parte dos estilos de música popular utiliza o formato de canções, boa parte da música popular é isso, já a música clássica utiliza outras formas, como o concerto, a sinfonia, a ópera, a música de dança, a suíte, o estudo, o poema sinfônico, entre outros. Então, o desejo da parte dos compositores da música clássica de obter grandes feitos técnicos ao compor sua música, partilhada pelos músicos do estilo, que se deparam com metas similares de domínio técnico, é demonstrado pela quantidade proporcionalmente alta de tempo, de gasto de tempo, de dedicação à instrução e estudo. Comparado aos músicos populares e pelo grande número de escolas secundárias, incluindo conservatórios dedicados aos estudos e ensino da música clássica, é um tempo danado. O único outro gênero de música no Ocidente que apresenta oportunidades comparáveis de educação secundária é o jazz. Jazz. Aí eu até trouxe aqui, eu tentei fazer o teste, eu disse, caramba, com jazz é só o que eu tenho aqui, vocês verem, vou botar aqui assim, só de jazz aqui, são 12. O que é isso? É CD? É CD. CD. O problema... Não, isso aqui não é CD não, isso aqui são vídeos. Ah, tá. O problema é o seguinte, o mais importante, quer dizer, o anterior é isso aqui mesmo. Isso aqui. Deixa eu pegar para vocês terem. Tá vendo? Deixa eu ver se agora está lá na frente, eu não estou vendo mais. Bom, isso aqui é o blue. Qual é a diferença entre o blue e o jazz? Pega uma roda de samba. Todo mundo está cantando ali, está improvisando, está criando coisa, entendeu? Pega um pagode. Não, pagode é tudo certinho, entendeu como é que é? Então o blues é uma coisa assim. O blues ele age mais com baixo, instrumento mais baixo, voz mais encorpada. Enquanto que o jazz não, é mais o trompete. Está mais ou menos assim para ter uma ideia? E eles são assim uma coisa de improvisação. É gozado que eu estava aqui hoje, a minha esposa chegou e disse assim, mas não estava esse negócio.
ela não conheceu assim, porque ela trabalhava, né? Então o que acontecia? Eu me inspirei nisso, porque eu comecei a ir na casa do primo dela. O primo dela era assim, meio, aparentemente assim, meio doidão e tal, mas ele gostava de música. E eu conversava com ele, falava todo da influência foi a influência no Caribenho, né, no Caribe, que é a influência francesa junto com o africano. Então você vê assim eu ficava escutando isso. É muito bom, entendeu? Porque tem muita improvisação, tem muita criatividade, que é meu forte. Eu gosto da criatividade. Então, podia acontecer o seguinte: se você mandasse o cara contar a música de novo, ele não ia saber fazer o que ele fez. É porque começaram a ter controle de gravação, de não sei o que e tal, entendeu? Então é muito bonito. Eu fiquei pensando assim, quando eu botei aquilo, assim, puxa, eu podia fazer, isso aqui dá para fazendo todo dia, dá para um mês aí. Um mês para mostrar a vocês o jazz, mostrar o blue antes, né? Era uma coisa que seria muito boa. Mas é um vídeo, ele não é CD. Então, por ser vídeo, o que é que começa a acontecer? O cara vai falar, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: a música vai ficar em segundo plano, é isso? Não, é porque ele não tem Bom, de qualquer maneira não vai dar tempo e é um gasto de dinheiro, porque eu teria. Isso não existe, essas coisas são raras. Então eu teria que botar o quê? Teria que botar tudo no YouTube. Eu mesmo teria que colocar no YouTube, botar no Vimeo. Então lá vai dinheiro. Cada um disco desse para faltar isso aí, é no mínimo R$50. Então R$50 vezes aí eu devo ter 20, já ia. Quanto é? Nem sei quanto é. 50? 20? R$1.000. Só R$1.000 só? Só? Eu pensei que fosse mais até. R$1.000. Não é fácil. Bom, eu vou ter que ir adiante, senão eu acabo aí, já tá na metade. Ainda estou longe aqui. A complexidade, né? Eu acho que Bom, a complexidade, se eu for falar assim, nem pensa. A complexidade de uma música clássica é muito maior. A sociedade, muitas vezes tida como opulenta ou representante de uma sociedade refinada, a música clássica geralmente é vista como pouco popular com a sociedade proletária. Esta visão, porém, pode ser equivocada, visto que até mesmo no período clássico, as óperas buffa de Mozart, como Così fan tutte, ou as óperas de Verdi no século XIX, como Falstaff, eram muito populares entre as camadas menos favorecidas da sociedade. Então vamos ouvir as duas aí, né? Primeiro, Così fan tutte, de Mozart. Eu sempre que ouço Mozart, me reporto ao filme Mozart, que parecia, né, ele nesse movimento todo vibrante. Ele ficou muito bom. Agora Verdi, vê só como é diferente. Falstaff. Tem que dar um corte aqui porque está muito atrasado aqui.
Nos dias de hoje, a tradicional percepção de que apenas as classes mais abastadas têm acesso e apreciam a música clássica, ou até mesmo que a música clássica representa a sociedade de classes altas, isso tudo é uma visão incorreta. Visto que diversos dos músicos clássicos em atividade têm origem na classe média, o músico numa orquestra sinfônica não faz necessariamente da música de concerto seu único campo de trabalho. Muitos trabalham simultaneamente com música popular e vai por afora, todo mundo conhece. Por exemplo, o Andrea Bocelli. O Andrea Bocelli, ele faz músicas tanto clássico quanto chamar de popular, né? E eu já falei para vocês, só vou lembrar de novo que o primeiro tenor do Municipal no meu tempo era Alfredo Colosimo. Eu morava em Olaria, ele também morava em Olaria. O que ele era? Era mecânico de automóvel. Alfredo Colosimo. Era mecânico de automóvel na Olaria. Então, você vai pensar que é um cara clássico? Não, mais popular do que ele não tinha, né? Bom, tem que se lembrar, assim, que um bom exemplo, por exemplo, aquela área que eu botei, que eu adoro, Nessun Dorma, né, da ópera Turandot, o Giacomo Puccini, né, foi música tema da Copa do Mundo de 1990. Ficou ali vários tempos, né? Os três tenores também, o Pavarotti, o Plácido Domingo, o Carreira, né? Tem uma música aí que eu achei pena não ter escolhido ela, mas é assim, que é uma música brasileira de concerto, né? Do LP do Guerra Peixe. Foi feita em 1975. Muito interessante, mas vamos deixar. Aí vem a atmosfera dos concertos, né? Hoje nós estamos acostumados com uma atmosfera solene, silenciosa, né, nos concertos. É difícil até acreditar que nos teatros italianos do século XVII e XVIII, a plateia assistia às óperas e concertos em verdadeiro caos, conversando, se provocando e até mesmo jantando durante as apresentações. Toda a confusão apenas parava quando o grande solista da noite se apresentava, como na época dos castrati. Acontecia quando um grande nome como Caffarelli ou Farinelli apresentava uma das suas grandes áreas do repertório. Escute um homem cantando uma dessas áreas, hein? Entendeu? E vê como é que fazia, e o pessoal parava para ouvir, deixava de comer, pô. It is interesting to do because at the moment there was not a clear tribute to these singers. I mean, sometimes you hear a lot of them. Então a atmosfera outra característica do público, né, erudito, é a exigência que se tem em relação com os intérpretes. Ele pode tanto vaiar quanto ele pode apresentar. Eles falam muito assim, bravíssimo, bravíssimo, e bate palma e tal, né? Então a atmosfera do concerto sempre estará intimamente ligada à natureza da música apresentada. Talvez seja leve como uma comédia de Rossini. Vamos lá, escuta só a comédia de Rossini. Pode ser assim, ó. Fígaro, Fígaro.
Então pode ser tensa, em vez de ser alegre assim, pode ser tensa. Pode ser tensa, como as aventuras do Peer Gynt de Edgar Grieg. Olha só, Grieg. Olha só. Como é que é no mais baixo? Mais no grave. Interpretação das obras. Transmissão escrita juntamente com profundo respeito guardado às obras clássicas tem implicações relevantes na interpretação musical. Espera-se de uma forma razoável que os intérpretes executem a obra de acordo com as intenções originais do compositor. Tem muito disso, mas também tem a questão das inovações, de se criar alguma coisa diferente. Um que fez muito isso foi Arturo Toscanini. Né? Eles fazem, então, tem uns que fazem muito assim, começa a botar a sua capacidade, melhorar a música. Por exemplo, um muito conhecido aí, Bolero de Ravel. Você pensa que foi Ravel que botou aquele ritmo no final que era mais corrido? Nada disso. Não foi nada disso, foi o Toscanini. Toscanini tascou a música do Bolero de Ravel, que ele vai assim, daqui a pouco ele vai no crescente, lembra? Quem fez isso foi o Toscanini. Né? Ele até disse assim, mas isso não é meu bolero. Eu falei, tá, não é bolero, pô, ficou muito melhor, cara. Bom, tem as coisas de cadência também. Mozart e Beethoven improvisavam muito. Esses dois eram fogo. Botava outra cadência com o pé também. E Beethoven terminou surdo, né? Beethoven terminou surdo. Terminou surdo e é incrível como é que ele conseguia. Bom, a gente conhece pessoas que terminam sem gosto na vida, né? Não tem gosto, não tem paladar. A nossa cozinheira aqui de casa, ela não tem mais paladar, mas ela faz a nossa comida. Então, assim, a pessoa que tem essa coisa na memória fica mais fácil do que não tem, o cara que não vê. O cara que já via e ficou cego é uma coisa, o cara que nunca viu é outra diferente, entendeu? Então a mesma coisa foi Beethoven. Beethoven fazia música, pô. Então ele tinha aquilo ali, era o métier dele. Mas assim mesmo é muito complicado, né? O período clássico, né, foi durante esse período que o piano se tornou o principal instrumento de teclado. Né? Tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que é bom falar. Eu estou passando assim, porque está lá. É que às vezes as pessoas não conhecem, né? As orquestras teve um momento que elas dispensaram o cravo, né? Que fazia parte do tradicional contínuo no estilo barroco. Tá certo? E passaram a ser regidos, muita gente não conhece isso, que é pelo primeiro violino. Ele é conhecido, quando vocês ouvirem falar, no Spala. Spala é assim, esse é um sujeito que, se você olhar, se você estiver olhando o maestro, não olhando não, se você estiver olhando o maestro, ele está do lado direito do maestro. Tá? Direito ou esquerda? Agora eu fiquei na dúvida. Não sei, bom, tudo bem. Ele fica de um lado. Assim. E o que é que acontece? Geralmente o piano fica do lado de lá. Quando o maestro... Quando você olha assim, tá o maestro, o piano está do lado esquerdo. O maestro ele vai chegar numa boa. Então a orquestra está lá, chega todo mundo, aí o Spala
Ele começa, ele vai afinando com o violino dele, ele afina A orquestra. a orquestra. Nossa. Aí o maestro chega e tal. Quando eles estão treinando, não só quando está treinando, inclusive no próprio dia da apresentação, mas quando está treinando, o maestro pode fazer várias coisas. Ele pode parar, chamar o cara e dizer o que ele quer. Porque ele que vai falar para o pessoal. Ou então o cara, até às vezes o próprio camarada, o Spala, ele pode pedir para sair para ficar longe, para poder escutar o que ele está querendo dizer, entendeu? Porque fala assim, tem muito ruído, vamos dizer a palavra, tem muito lixo que eles chamam. A pessoa não percebe às vezes, mas quem é bom de... Eles conseguem ver que tem muito lixo no que está sendo tocado ali, muita gente está errando, está fazendo coisa assim. Então essa pessoa é muito importante, né? Bom, o relacionamento com a música popular. A relação entre a música erudita e a música popular é uma questão polêmica, principalmente o valor estético de cada uma. Alguns adeptos da música erudita alegam que certos gêneros não constituem arte e que parte da música popular é mero entretenimento, o que implica um público mais numeroso, né? Contudo, muitas peças musicais da chamada música pop, do rock ou outro gênero denominado de gênero são reconhecidamente peças de elevado valor artístico e curiosamente chamada também de clássico, como as músicas do Beatles, do Edith Piaf e Billie Holiday. Ainda pode citar também o choro brasileiro. Eu estava vendo hoje, foi uma coisa muito bacana, fazer o rock progressivo, o tango, o frevo, a bossa nova. Eu estava vendo hoje, eu estava procurando Baden Powell. Por que razão? Baden Powell foi, eu já falei isso uma vez aqui, se não me engano. Baden Powell morava exatamente na Eularia. Eu morava numa casa, ele morava no edifício em frente, um edifício antigo e tal, né? E ele ficava no barzinho, um barzinho que tinha ali do frente, assim, praticamente da minha casa, ele baixava sério. Ele ficava ali tocando o violão dele. Eu era o único cara que ficava prestando atenção. Eu falei, caramba, como é que esse cara pode? Ele tinha uma mão, uma ligeireza, uns acordes, umas coisas aí incrível. E aí qual foi a minha surpresa? Que hoje, quando eu estava assim, dando uma espiada e tal, eu encontrei o filho dele. E o filho dele que eu não conheci. Porque quando ele estava lá, ele não era nem casado, não tinha filho, não tinha nada, né? Era filho do seu Tico, meio pé de cana. Eu também acho que ele terminou também assim, se não me engano. Então, e ele falava como é que foi a educação com o pai e tal. Aí eu comecei a ver, cara, ele tem uma habilidade também tremenda, né? E você vê o que eles conseguem fazer de inovação, de improvisação, é um espetáculo. Ele está se apresentando para aí, eu vi uns trechos que ele tancou, foi muito bonito para mim, gostei muito de ter visto. Bom, por exemplo, eu falei, né, que o Heitor de Vila Bolo, essa Guerra Peixe eu tinha que ter mostrado, não mostrei. Mas tem o Vila Lobos, que eu vou mostrar o Vila Lobos, que vale a pena, né? Quem não conheceu o Vila Lobos, né? Porque a música popular, né, ela tem um refrão comum, que a música clássica não tem refrão nenhum, né? Ela permite a música entrar no ouvido, ou seja, na memória. Então muita gente canta, né? O cara vai cantar uma música clássica. É normal que a música erudita permita a execução de obras mais vastas em termos de duração. Pode variar de meia hora a 3 horas. Na música popular são 3 minutos, por aí, né? Usualmente divididos em partes menores, movimentos. Mas vou mostrar, por exemplo, uma canção como a de Schubert, para você ter uma ideia. Olha só.
Limpeza, né? É lindo. Você repara aí. Ó lá. Então, é como se estivesse copiando. É. De uma forma mais aguda. Nossa, que bacana. Muito lindo. É um eco. Margrave já fez dançar o. É muito bonito. Bom, a música popular pode, no entanto, ser bastante complexa em diferentes dimensões. O jazz, sempre vou falar isso, porque o jazz eu acho muito bom. Pode fazer uso de uma complexidade de ritmo muito interessante. Eu não sei o que eu faço, não sei se eu faço pelo menos um de cada, algum dia para apresentar para vocês, entendeu? Mas é assim, vocês vão ter que ver que é vídeo. Eu não posso fazer isso que eu estou fazendo aqui, né? Poder até posso fazer, mas eu tenho que ficar catando. Porque ali, por exemplo, às vezes faz uma história da coisa. Mas será que você não, assim, não pega a referência da música e vai num determinado lugar e puxa, que nem você puxou essa, que nem a gente puxou, e mostra com o celular para ficar uma coisa mais rápida? É possível. É possível. É um trabalhozinho aí. Né? Vamos ver que tem muita coisa para fazer. Né? Tem muita coisa, vamos ver então. Tem um instrumento aqui que é importantíssimo, o gamelan. Que isso, nunca ouvi falar. Oriental. É de corda? É de corda. Deixa eu ver como é que ele é. Como é que é o nome? Gamelan. Gá? Gá. Deixa eu colocar aqui. Gamelan. Você que vai conhecer logo, se tocar um pouquinho aí, ver se toca aí para apresentar para as pessoas aí, né? Gamelan. É L-A-M? É. Gamelan. Gamelan. Aguarda um pouquinho aí que vale a pena ouvir. Esse é um som que todo mundo vai conhecer, mas eu... é um... É esse aqui? Toca ele, ver se tem alguma coisa... Não, tem gamelan javanês. Gamelan. Não, mas aí tem gamelan javanês. Toca esse aí pra ver. Gamelan indonésio. Não é questão de tocar. Eu estou olhando a foto do instrumento. Ah, não, tem que botar vídeo. Peraí. Botar vídeo. Vídeo. Gamelan, música indonésia. Isso, vai lá. Vou colocar essa daqui. Essa aí mesmo. Mas aí vai ter que pular anúncio. Faz mal. Ó. É um negócio que parece que são vários sininhos, né? Mas não é em forma de sino.
Esse é conhecido, né? Porque tem uns que são mais assim, mas isso aí está muito estridente, mas uns são mais claros. Bom, vamos agora entrar naquilo que eu acho que o Heitor Villa-Lobos também foi outra pessoa, né? Quer dizer, eu não conheci ele assim, mas ele tem uma história, não vou falar aqui, talvez dedurar uma situação. Ele tinha uma amante que vivia lá perto de onde que eu morava. Ele ia todo chique para lá, com não sei o que e tal. Então ele era uma figura assim, né? Ele gostava muito de choro, porque inclusive o Baden-Powell, ao ensinar o filho dele, ele nunca aprendeu com ninguém, ele sempre foi um cara criativo mesmo, né? Ele ensinava música clássica e choro pro filho. Era a forma que ele encontrou, né? E aqui eu estou vendo assim, o Villa-Lobos, na década de 1930, demonstrou que as barreiras entre os dois estilos, o erudito e o clássico, são muito frágeis ao beber na fonte do choro e da música brasileira de Bach, olha só. Então ele compôs o quê? A Bachianas Brasileiras. Bachianas Brasileiras. Olha só como é que ele fez, é muito interessante. Para finalizar, né, nós vamos apresentar que era o último ponto, que é o papel da música erudita na educação, né? Então, tem um alemão chamado Karl Orff, que propôs um instrumental mesmo, chamado Orff, que assim a pessoa pega como se fosse, se tivesse, entre aspas, ele é mais percussão, né? Percussão é batida, né? Mais percussão. Então a pessoa pega como se fosse um instrumento de bater, e bate em determinadas regiões, e se tiver mais de alguma pessoa, a pessoa também vai batendo naquele instrumento, entendeu? E cria assim um sistema educacional, né? É um método para que crianças pudessem aprender música. Então vamos ver aqui, quer ver? Vamos ver como é que está o...
Com esses aplausos, a gente encerra, a menos que esteja alguém aí querendo falar alguma coisa. Pelo que estou vendo aqui, não. A Jussara, ainda bem que a Hermínia não está ouvindo o instrumento, pois dá interferência no seu aparelho auditivo. É mesmo, né? Ah, tá. Deve ser muito. Eu me lembro que ela não gostava de música japonesa porque tinha muito essas coisinhas finas, né? Batidinha de muito agudo, né? Incomoda muita gente, realmente. Porque falta um pouco de melodia, né? É isso que é o problema. Bom, amanhã eu espero que eu tenho que lembrar vocês, não deixem de ver o filme, né? Eu vou ficar sem saber, se vocês não verem o filme, eu não sei o que eu faço, porque eu já fiz a transcrição dos 2 vídeos. Já fiz os 2. Posso botar aí para vocês, que se quiserem, em vez de não ver o filme, ver transcrito, não sei se vale a pena. Não sei o que eu faço. Ah, não. Melhor ver o filme, né? Melhor ver o filme. Dá uma espiada aí no filme e eu vou botar essa transcrição. Vou botar, a minha ideia é botar no YouTube para ajudar as pessoas a terem acesso, já que eu fazer uma transcrição de 1 hora, são os 2 filmes somados, dá 1 hora, quer dizer. Experimenta fazer uma transcrição de 1 hora, é complicado, né? Bom, tudo bem? Então amanhã, nossas 7 horas da noite, vamos falar assim sobre o filme Abordagem Científica do Jorei, esse documentário, né? São 2 filmes, tá bom? Então, até amanhã, obrigado pela presença.